Olá! Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um babador bandana em casa, super fácil, bonito, barato e super prático. Você pode fazer para vender, para dar de presente ou para o seu bebê mesmo, tá? Vamos lá? Para os materiais você vai precisar de um pedaço de tecido de algodão do tamanho 35 por 25 centímetros, um pedaço de tecido atoalhado do mesmo tamanho, e você pode escolher as cores que combinam, uma régua, uma tesoura, linha com a cor que combine também, agulha e um pedaço de velcro, tá? Com as duas partes. A primeira coisa que você vai fazer é dobrar os dois tecidos na metade. Tem que dobrar bem certinho porque a gente vai recortar o babador dobrado. Aí colocar alfinetes para poder segurar melhor o tecido quando você estiver cortando, ele não deslizar e não ficar tudo torto. Então coloca pelo menos uns 3 alfinetes para poder ficar bem seguro. Em seguida, você vai virar o tecido, vai trabalhar com ele em pé e vai recortar o desenho do babador como se fosse um triângulo, né? Eu já sei mais ou menos o desenho de cabeça, então vou fazer sem riscar o tecido. Você pode riscar o seu tecido antes para não errar, tá? É mais ou menos o formato de um triângulo retângulo, não tem muito segredo. Depois de recortado, aí você vai abrir o tecido e ele vai ficar no tamanho já do babador, tá vendo? O tamanho certinho. As duas partes vão ficar iguaizinhas. Aí para iniciar a costura, você tem que virar o tecido do avesso e a gente vai costurar eles do lado do avesso. Eu aconselho fazer esse ponto dessa maneira, eu não sei o nome dele, mas dessa forma, porque ele vai dar um acabamento mais bonito quando você for virar do lado certo o tecido, ele não vai ficar parecendo que você costurou na mão, tá? Se você tiver máquina para costurar, é lógico que vai ficar o acabamento muito mais bonito, né? E se você não tem a menor ideia de como costurar, eu vou deixar aqui embaixo o link de um curso de corte e costuras fantástico, que vai te dar todas as dicas para você conseguir fazer seu trabalho. Aí depois que você fizer fez toda a costura, né, tá vendo? Eu costurei primeiro a parte de baixo para poder virar o babador, e aí a gente vai costurar a parte de cima do lado certo já. Porque senão não dá pra gente virar. E como o lado de cima vai ficar no pescocinho do bebê, se ficar algum defeito, não tem como ver, né? Não vai dar pra gente enxergar o defeito. Então agora a gente vai costurar do lado certo. Procure fazer uma costura bem feita para não ficar aparecendo nenhum defeito. Se você quiser, você pode continuar costurando ainda do lado avesso até uma parte mais pra frente e aí desvirar, né? Se você não tem muita prática com costura, eu aconselho virar agora. Se você já tem uma prática, já sabe fazer, é interessante você virar ele só um pedacinho, deixar só um pedacinho e virar só no final, porque aí o acabamento fica muito mais bonito. Pronto, agora eu já terminei de costurar ele inteirinho, tá vendo? Ó, então ele tá todo costurado, tanto aqui nessa parte de fora, de dentro, como a parte de fora, tá? Pra ele ficar assim mais retinho, você pode passar o ferro, que aí ele vai dar o vinco melhor do tecido, tá? E agora a gente vai colocar o velcro no lado de fora e do lado de dentro, pra depois poder prender. Então, pessoal, aqui é o babador finalizado já com o fecho. Recortei ele redondo porque eu achei que ele fica com um acabamento mais bonitinho. E eu fiz de duas formas para vocês verem. Esse lado eu costurei e do outro lado eu fiz colado com cola quente.
para vocês poderem verem duas opções para fazer esse fecho, tá? Se você tiver algum botão também, pode ser, mas eu acho que o velcro ele é bem prático para pôr e tirar. E o bebê pode tirar também, assim, se estiver incomodando ele. Então, eu acho que ele é mais prático, tá? Ele vai ficar fechado dessa maneira, tá vendo? E ele fica bem preso no pescoço do bebê, sim, viu? Não é tão fácil dele tirar, não. Eu peço desculpa para vocês porque eu tinha gravado essa parte mostrando o recorte do fecho, tudo. Só que infelizmente meu cartão de memória deu problema e eu perdi. Então só tô mostrando finalizado, tá? Então aqui tá o babador e essa parte da frente, ali no meio onde fica o pescocinho do bebê. E aqui o fecho, né? Tá vendo? Fica com um acabamento super bonitinho, dá pra você fazer pra vender, pra você fazer pra poder dar de presente, você pode fazer pro seu filho, tá? Recomendo sempre usar o tecido atualhado na parte interna, porque ele aguenta mais tempo o molhado, né, do babador. E aí tá, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrevam no nosso canal. Até!